Boa noite, nossa amada Igreja PIB no Siqueira, tudo bem, queridos? É uma alegria, uma satisfação mais uma vez estarmos reunidos em nome de Jesus, para que nós possamos nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, expressarmos o nosso amor a Ele, a nossa gratidão, né? E ouvir a palavra do Senhor, louvar com o nosso Deus, para o nosso Deus, né? Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos e nesse momento vamos baixar nossas frontes, orarmos ao nosso Deus, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, ó Deus, em nossas vidas. Em meio a tantas lutas e dificuldades, sentimos, Senhor, a presença do Senhor conosco. A tua igreja, Deus, que nesse momento é uma igreja espalhada, mas que nós oramos, Senhor, juntos e mesmo à distância, ó Pai, na internet, no celular, no tablet, no Facebook, enfim, ó Deus, nas redes sociais. Cá estamos, ó Deus, para te louvar, para te engrandecer, para te exaltar, neste culto de louvor e adoração a ti. Recebe os louvores, tudo que vai ser entoado em teu santo nome, e também, Deus, a nossa ceia do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nesse momento, vamos ouvir um hino congregacional com o nosso ministério Mover de Deus. Hino do HCC número 2, Santo, Santo é o Senhor. Vamos louvar. Vamos agora, queridos, refletir na palavra do Senhor, não é? Onde nós vamos ler os Salmos 127. Os queridos abram aí, por gentileza, suas Bíblias no Salmo 127, onde nós lemos assim:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Quando pleitear com os inimigos à porta. Meus queridos, esse salmo é maravilhoso, né? Fala da benção que são os filhos e tudo o que procede do nosso Deus. Que nós possamos refletir nessa palavra, em o nome de Jesus, e que assim nós possamos agradecer ao nosso Deus. Amém? Vamos ouvir agora o nosso louvor com o ministério Mover de Deus. Graça e paz, amados irmãos. Como é maravilhoso estarmos aqui novamente para louvarmos e agradecermos o nome de Deus. Louvar e agradecermos ao nosso Pai, que merece toda a honra e toda a glória. Vamos louvar com alegria. Amor de Pai. Força que sustenta a razão para prosseguir, meu futuro certo, pão que me alimenta. Quando eu penso em desistir, és Criador, amigo, fiel a mim. És meu pastor, amigo,
encontro para ouvir do teu amor de Pai. Amor por mim, nada mais importa quando eu sinto teu amor de Pai. Amor por mim, sinto teu amor. Amor por mim. Aleluia! Louvemos ao nosso grande Deus, aquele que nasceu para nos salvar, nos remir de todos os pecados e nos livrar de todo o mal. Vamos louvar a Ele. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Porque o seu nome e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.
Grande é o amor do nosso Pai, que nos livra do mal, que nos cuida, nos dá a provisão necessária a cada dia para continuarmos em nossas caminhadas. Louvemos a este grande amor, o amor de Pai que cuida de nós. Amém? Suportou, toda dor sofreu e não reclamou, padeceu por nós. Humilhado então, sem merecer, e moído foi para nos sarar. Sangue puro, carmesim, derramou por mim, vida nova, salvação, Ele nos deu. Seu amor de Pai trouxe vida e paz, liberdade, enfim. Seu perdão me libertou. Hoje livre sou para o seu louvor. Tudo suportou, toda dor sofreu e não reclamou, padeceu por nós. Humilhado então, sem merecer, e moído foi para nos sarar. Sangue puro, carmesim, derramou por mim, vida nova, salvação, Ele nos deu. Seu amor de Pai trouxe vida e paz, liberdade, enfim. Seu perdão me libertou. Hoje livre sou para o seu louvor. Seu amor de Pai trouxe vida e paz, liberdade, enfim. Seu perdão me libertou. Hoje livre sou
o seu louvor. Ao amor que nos liberta. Amém. Queridos, e nesse momento nós temos o momento mais importante, o melhor momento do culto de louvor e agradecimento e adoração e exaltação ao nosso Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar pelo nosso preletor de hoje, que vai trazer a palavra, nosso amado pastor Fredson. Vamos estar orando por ele nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é conosco em momentos difíceis, o Senhor é conosco em momentos de alegria, de felicidade. Te somos gratos, ó Deus, por tudo, porque o Senhor não nos abandona. Em o nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos mais uma vez aqui, adentrando aí aos lares, para estarmos para esse momento da palavra, E queremos que os irmãos possam abrir suas Bíblias nesse momento. No livro de Efésios, capítulo 6, estaremos lendo os primeiros 4 versículos. Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 1 até o versículo de número 4. Abra aí a sua Bíblia, aí no seu lar. Espero que estejam reunidos nesse momento em família para poder prestar esse culto, Hoje que também é um culto onde teremos a ceia do Senhor. Então é importante, que possamos aproveitar esses ensinamentos que estaremos passando no decorrer desse mês de maio, Aproveitar juntos em família. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedindo a Deus que venha nos direcionar e guiar nesse momento. Oremos. Santo e eterno Deus, é no nome do Teu Filho amado Jesus que queremos nos colocar aqui diante do Senhor, para que possamos, ó Deus, ter eficácia, ó Pai, na entrega da mensagem desta noite. Queremos, ó Deus, alcançar o objetivo de estarmos edificando as famílias, ó Deus, que estão nesse momento reunidas para participar e prestar o seu culto, junto com todos os irmãos aí nos lares. Seja abençoada, ó Deus, a palavra a ser ministrada e que o Teu Espírito Santo que habita na vida deste Teu servo possa ter liberdade, ó Pai, para estar modificando ou acrescentando, ó Deus, algo a ser ministrado aos irmãos nesta noite. É assim que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, mês de maio é o mês que nós realizamos a nossa campanha de oração. E nós estamos em meio da campanha de 31 dias de oração pelas famílias, hoje que é o 10º dia dessa campanha, cujo tema é Jesus transforma a minha família. E aí eu aproveito para perguntar a você como é que está a campanha de oração aí na sua casa. Vai bem? Todos estão fazendo, realizando, ouvindo os áudios que nós estamos enviando diariamente, cumprindo os propósitos de oração diariamente. Eu espero que esteja edificando a sua família e que a família possa estar participando deste momento, para que possamos estar integrados e unidos em espírito nesta campanha. Semana passada nós fomos edificados, pelo tema Barco Família, que foi ministrado pelo nosso irmão Diácono Bandeira. Mas hoje queremos partilhar com os irmãos sobre o tema Pais e Filhos Transformados. Na carta de Paulo aos Efésios,
é bem presente a temática relacionada a relacionamentos, trazendo a nós procedimentos que nos levam a uma vida cristã genuína, mostrando como Deus molda a nossa identidade. Pois a partir de então, a partir do momento que Cristo adentra em nossas vidas, nós deixamos de lado a identidade do mundo e assumimos uma outra identidade mais agradável a Deus. E esse molde ele vai interferir diretamente em nossos relacionamentos em todas as áreas. Obviamente que, em primeiro lugar, no relacionamento com Deus, né, de onde impacta, né, causa um impacto em todos os demais relacionamentos quando nós temos esse relacionamento bem presente com o nosso Senhor. Relacionamento com o próximo, com a igreja, né, o nosso relacionamento matrimonial, aqueles que são casados, relacionamento com os pais, né, relacionamento com os filhos, relacionamento no trabalho, até mesmo o relacionamento com o inimigo das nossas almas, a forma como devemos nos portar diante dele. Tudo isso são moldes que o Senhor vai fazendo em nossas vidas e Paulo ele procura extrair, colocar isso realmente presente nesta carta que nós lemos, né, alguns versículos dela nesta noite. Mas esse moldar de Deus, ele se apresenta por 3 importantes motivos. O primeiro é porque Deus ele nos transforma totalmente. Ele busca realmente essa transformação, nos moldar realmente a chegarmos à estatura de um varão perfeito, né? A partir do momento que aceitamos a Cristo, passamos a ingressar nesse processo, né, que é conhecido como processo de santificação. Também nos conseguimos ser moldados porque passamos a caminhar com Deus. E também pelo simples motivo, né, pela causa de Cristo, onde nós deixamos a morte pela vida e passamos a deixar as trevas para poder andar na luz. Mas hoje nós queremos focar no relacionamento entre pais e filhos. E é importante destacar a todos nós que, mesmo sendo, né, diferentes, algumas semelhanças no lar temos em comum. Tipo, algumas frases típicas de mãe, como algumas que eu vou citar aqui, inclusive quando estava lendo, né, me identifiquei muito por ter ouvido algumas delas. Por exemplo, quando a mãe diz, não interessa que todo mundo vai, você não é todo mundo. Ou, se eu for aí e achar o que está procurando, você vai ver. Ou então ela diz assim, e daí? Eu sou sua mãe. Outra frase também que é utilizada, né? Se correr é pior, né? E outra, espera só a gente chegar em casa, né? Se você continuar chorando, eu vou te dar um motivo para chorar. Ou então aquela frase, né? Na volta a gente compra. E diz também, eu não quero ouvir nenhum pio. Então essas frases são frases comuns, né, faladas pelas mães nos lares, né? Eu acredito que você tenha se identificado com algumas delas assim como eu me identifiquei. Mas as frases elas vão se atualizando. Antigamente quando a mãe pedia, por exemplo, um copo d'água, né, e o filho botava boneco para ir pegar, o incentivo era aquele cinturão que ficava pendurado, né, no armador da casa. Mas hoje o incentivo é outro, né? As coisas mudaram. Então, se o filho não atende, né, o pedido do pai ou da mãe para ir pegar uma água, né, a mãe faz aquela contagem regressiva, né? Filho sem internet 3, 2, 1. Então as coisas vão se atualizando. E aí no instante o menino fala, né? Eu já vou, mãe, já estou indo. Toma sua água aqui. Quer gelada, quer sem gelo. No instante faz e resolve as coisas, né? E a frase mais comum dos pais, né? Essa aqui também eu consegui me identificar, né? Quando ele fala, pergunta para tua mãe. Os pais geralmente levam para esse lado, né? Eu particularmente uso muito essa frase, né? Mas é importante saber que pais e filhos não são perfeitos. Por mais perfeitos que nós projetamos, né, alguma família, né? Quer seja uma família que conhecemos, ou até mesmo uma família pastoral, né? Às vezes a gente coloca assim a família pastoral como uma família perfeita, mas todos nós somos imperfeitos e é importante a gente reconhecer isso. Mesmo demonstrando talvez de forma, né, as pessoas venham a pensar isso, mas continuamos imperfeitos e um detalhe também importante é que a convivência ela derruba todas as máscaras que nós porventura usamos. Então, às vezes, a forma como uma família se apresenta diante das pessoas dentro do lar
Às vezes acontecem outras coisas, né, que são comuns também em todo relacionamento, né, as discussões e outras coisas, né. Então, é algo bem comum essas coisas, mas somente uma convivência vai fazer com que realmente mostremos, né, algumas realidades muitas das vezes ocultas, demonstradas às pessoas quando estamos nessa convivência exterior, né. Mas sabendo dessa imperfeição que Cristo estabeleceu, o perfil de filhos e pais transformados e salvos pela graça. E Paulo, então, ao exortar sobre esse relacionamento, inicia falando pelos filhos, como o texto que nós lemos, né? Mas isso não é à toa, tem um sentido, né? Não sei se os irmãos se recordam, aquela passagem que fala sobre a mulher adúltera, onde Cristo fala assim, aquele que não tiver pecado, né, atire a primeira pedra. Um a um foram soltando a pedra e saindo. Mas tem um detalhe, foram saindo do mais velho para o mais moço. E o que isso indica? É que é bem verdade que os mais jovens, eles demoram mais a aceitar uma exortação. Ainda mais em nossos dias, né, como o volume de informações que eles têm, acham que sabem mais que todo mundo. Mas eu aproveito e abro um parênteses aqui para dar uma palavra aos jovens que hoje nos escutam. Meu amado, por mais desenrolado e integrado no mundo digital que você seja, por mais informado que você acha que é, embora não saiba que boa parte do seu conhecimento na verdade é desinformação, existe algo que você não tem e que você só vai ganhar com o tempo. É a experiência de vida. E é por isso que a palavra exorta, né, aos jovens a ouvir os mais experimentados, a não desconsiderar essa experiência que eles têm, né, sentar e ouvir aquilo que eles têm a falar, porque isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida, para a sua caminhada, né? Muitos erros serão evitados. Portanto, meu amado jovem, tome posse dessa palavra para a sua vida. Certamente, muitos erros que você iria cometer serão aí evitados. Fecho parênteses. Sabendo então o motivo pelo qual Paulo começa com os filhos, vamos então às recomendações que ele deixa, e a primeira delas é que, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Uma expressão nessa frase dá um toque especial a essa obediência, quando Paulo diz, obedeça aos seus pais no Senhor. Isso traz um novo sentido a esta frase, não somente o sentido da obediência, que pode ser remodelada da seguinte forma, devo obedecer aos meus pais porque o Senhor me ordena que assim o faça. E Paulo ainda acrescenta, pois isso é justo. Isso é justo. E sabe por que é justo? Porque é Deus quem ordena. E é Ele quem determina o que é justo ou injusto. Os pais amam os filhos do jeito deles, né? Cada um tem a sua forma de demonstrar o seu amor. Mas eles amam. Possuem experiência de vida para transmitir. Só esse motivo tornaria a obediência dos filhos a atitude mais sensata e correta a ser tomada. Mas quando sabemos que a obediência é uma ordem de Deus, aí a situação muda um pouco de figura. Porque quando eu desobedeço aos meus pais, não estou desobedecendo somente a Ele. Estou contrariando e desobedecendo o próprio Deus. Para mim, estou vendo os pais olhando para os filhos e dizendo, né? Olha aí, tá ouvindo? Mas calma aí, papai, calma aí, mamãe. E o cajado também tem para vocês daqui a pouco. Só um instante. O segundo conselho de Paulo, quando fala aos filhos, ele diz, filhos, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honrar os pais vai muito além do que simplesmente obedecê-los. Embora biblicamente recaia sobre o pai o sacerdócio do lar, mas essa honra devida dos filhos não deve ser atribuída somente a um ou a outro, né? Geralmente o filho tem um preferido, né? O pai ou a mãe. Geralmente é aquele que mais, né, concede os seus desejos e seus caprichos, né? Mas
isso foi algo que, desde que me entendo por gente, eu procuro perseguir, para que em nada eu pudesse decepcionar a meus pais. E em todas as vitórias alcançadas, né, eles sempre vinham após Deus nos agradecimentos como um reconhecimento. Quantas coisas nós pais, né, e hoje entendo sendo pai, suportamos, engolimos a seco, nos sacrificamos para que os nossos filhos não venham a sofrer privações, às vezes trabalhando mais do que deve, para que realmente nossos filhos tenham o melhor, tenham aquilo que nós não tivemos. E aqui cabe a máxima de que fala: filhos só saberão o real valor de um pai quando forem pais também. E isso é uma grande verdade. Mas mesmo diante de todo esse esforço, quando contemplamos as suas vitórias, as vitórias dos nossos filhos, fica então o sentimento de dever cumprido. Mas é importante também nós destacarmos aos filhos que essa honra também concede a eles uma promessa. Quando ele diz: para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso é uma consequência lógica. Se meus pais me amam e eles têm experiências de vida para me passar, seguindo os seus conselhos, eu não vou trilhar caminhos que me levariam a erros que eles cometeram no passado. Porque esses erros, geralmente, né, em regra, geram atrasos de vida. Porque uma falha tem que ser necessário gerar um reconhecimento, um arrependimento, um conserto. Quando não acontece uma consequência, gera então esse atraso de vida. A gente poderia estar em outra fase, em outra situação, e estamos lá remediando, consertando um erro que poderia ser muito bem evitado se tivéssemos dado ouvidos aos conselhos que recebemos dos nossos pais. Os filhos precisam sempre lembrar que bons conselhos geram bem-estar e vida longa. É por isso que Paulo destaca essa promessa de Deus. Por pura e simples atitude dos filhos em receber os conselhos dos pais, eles recebem essa promessa de estar no seu bem-estar e de prolongar as suas vidas, porque não vão perder tempo consertando erros que poderiam ter evitado por ouvir os pais. E agora vem a recomendação aos pais, né? Paulo ele agora dá um descanso para os filhos e agora se volta aos pais, começando logo com uma leve cajadada neles, né? Pais, não irritem seus filhos. Nós crescemos sabendo que um dia nos tornaremos chefes de família. Mas depois de conhecer a palavra, eu entendi que esse termo não é o mais adequado. Por quê? Porque não devemos ser chefes, e sim líderes de nossas famílias. O chefe ele conquista o respeito pela imposição da autoridade. Faça porque eu estou mandando. Faça porque eu quero. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. É a imposição da autoridade. O líder conquista pelo exemplo e pela forma como ele instrui. É por isso que o relacionamento entre pais e filhos, biblicamente falando, é um sacerdócio, né? Não é um ofício, é um sacerdócio para que seja realizado biblicamente, né? É uma função do pai, mas que a mãe também é coparticipante nesse sacerdócio do lar. Os filhos são herança do Senhor, eles não nos pertencem. Eles só estão fortalecendo as suas asas em nossos lares, enquanto pequenos, né? Para um dia poder voar, né? E fazer aí alçar altos voos, né? Diante das suas vidas. Então é interessante ressaltar que quando Paulo fala que pais não devem irritar os seus filhos, também não quer dizer que eles não sejam contrariados, ou que devemos ceder a todas as suas vontades. Não, a palavra de Deus diz que eu não posso irritar meu filho. Se ele pedir uma coisa, eu não der ele começar a chorar, eu vou dizer, não, tá bom, toma aqui, toma aqui. Não é bem assim a palavra quer nos ensinar. Eles devem ser contrariados sim, porque são inexperientes. Como falamos, mesmo achando que sabem tudo,
por conta do volume de informações que recebem hoje, né, de redes sociais e internet, mesmo assim continuam sendo inexperientes de vida. Então, precisam e devem ser contrariados. E também não deve ter tudo o que quer, para poder valorizar as coisas e também para aprender que existe o sim, mas também existe o não. Quando o filho ele não é contrariado e nem sabe levar um não dos pais em casa, isso gera um reflexo tremendo, queridos, inclusive para a vida deles como um todo, inclusive dentro da vida deles na igreja. Por quê? Quando ele chega na igreja, que ele é contrariado pelo seu pastor ou pelo seu líder, quando ele leva um não, abre-se então um buraco no chão. É o fim do mundo para aquela pessoa. E aquela igreja que antes era uma bênção, hoje não é mais. Por quê? Fruto do mau cuidado de seus pais. E não querer os contrariar, em querer sempre fazer as suas vontades. E não é bem assim o cuidado dos filhos, biblicamente falando. E assim entramos no segundo conselho aos pais dado por Paulo. Criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como é que se fazemos então para fazer essa criação no Senhor? Com um discipulado contínuo. Sempre frisamos e destacamos que a igreja ela é um canal secundário para o ensino espiritual de nossos filhos. É um complemento. O ensino primário das coisas de Deus deve ser feito no lar, para que aquilo que seja ensinado, né, o complemento, os pais também estão aprendendo na igreja. Aquilo que eles aprendem, transmitem aos filhos nos lares. E a igreja então vem com esse complemento. Não devemos terceirizar o ensino espiritual dos nossos filhos à igreja. Da mesma forma como a educação. Não devemos terceirizar o ensino dos nossos filhos à escola. O maior local para ser ensinado é dentro do lar. Tanto falando em educação secular, como em educação cristã. Então, um discipulado contínuo, culto nos lares, o ensino da palavra propriamente dito, todas essas coisas precisam e devem ser, se ainda não é uma prática no seu lar, precisa e deve ser instituído em seu lar para que gere benefícios para a vida dos nossos filhos. Então precisamos estar atentos a isso. Um segundo situação que também está relacionada a essa instrução no Senhor é o encorajamento. Nós precisamos, e hoje está se nascendo, uma geração que está colocando nas primeiras dificuldades, já querem recuar. E aí é um trabalho assim tremendo que hoje nós temos, aqueles que hoje têm filhos pequenos, em encorajar seus filhos. Recentemente nesse isolamento, eu estava complementando o ensino da minha filha acerca do andar de bicicleta, Para a glória de Deus, o isolamento fez com que ela aprendesse, já está andando de bicicleta sem as rodinhas. Mas quando eu estava ensinando ela, uma das coisas que estava travando dela aprender era o seu medo de cair. E eu sempre falando para ela, filha, isso é normal, todo mundo que aprende a andar de bicicleta cai, todo mundo rala o joelho, todo mundo se machuca, isso é normal. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos a andar de bicicleta é aprender a cair. Quando nós caímos e perdemos o medo aí, vamos embora. E aí quando eu dando essas palavras de encorajamento, e aí ela começou a dar as suas primeiras pedaladas, e quando deu essas pedaladas, então, eu falei a seguinte frase para ela de encorajamento, eu disse, pronto filho, você já deu uma pedalada, o céu é o limite. E aí ela gravou aquela palavra, e aí toda vez que ela dava uma pedalada a mais, ela chegava para mim e dizia, o céu é o limite. E ficou essa frase, toda vez que ela ficava. Mas, como falamos, o aprendizado, da bicicleta você vai cair algumas vezes. E aí mesmo ela dando algumas pedaladas, ela caiu e mais uma vez voltou-se aquele medo, aquele receio
de cair e de se machucar. Mas aí eu tinha dado essa frase de encorajamento para ela, e aí ela mesma criou uma frase para encorajar a si mesma. Ela disse assim: eu sou a Analice e moro no Siqueira, e não há nada que eu queira que eu não arranje uma maneira. E aí ela internalizou essa frase, né, para ela, e aí deu as primeiras pedaladas, as segundas, as terceiras, naquela mesma semana, até o final da semana, ela já estava andando, né, dando círculos no quintal. Então é uma das funções nossas, né, enquanto pais, encorajar os nossos filhos, fazer com que eles se sintam confiantes, né, porque isso vai ser muito importante na sua caminhada de vida secular em todas as fases, né? Então, se ele já começa na sua infância com essa falta de encorajamento, vai gerar um adolescente também com falta de encorajamento, um adulto que não vai ter condições de dar os seus passos, não vai conseguir andar sozinhos. E é daí que a gente vê que hoje alguns jovens né, com alguma certa idade, ainda têm a sua dependência total dos seus pais. Por quê? Fruto realmente dessa ineficiência do cuidado dos pais em encorajar os seus filhos, fazer com que eles venham a andar e caminhar com as suas próprias pernas. Sempre tendo aquilo que desejava à mão, então não há por que eu buscar as coisas. E também a instrução vai estar sendo conseguida também com a repreensão. Hoje também é algo bem discutido, né? Há anos atrás, na época que eu estava sendo criado, né, havia aí uma outra forma de repreensão. Mas hoje até mesmo há algumas leis, né, proíbem algumas coisas que os pais venham a fazer. Mas jamais, queridos, devemos abrir mão dessa repreensão, da correção, porque são coisas que a Bíblia nos ensina, né? Se nós economizarmos isso, mais uma vez, teremos prejuízos futuros, filhos mal criados, né, mal educados, onde lá na frente nós estaremos vendo reflexo, porque deixamos de repreendê-los, deixamos de corrigi-los, né, deixamos de dar os castigos devidos, para que ele pudesse entender que era necessário ele ser contrariado e era necessário que nem todas as suas vontades fossem concedidas. Mas obviamente que essa repreensão, esse castigo, nenhum deles, né, precisam ser utilizando o abuso de autoridade, mas com foco prático na espiritualidade. Precisamos repreender os nossos filhos no Senhor e sempre que possível utilizando, né, argumentos bíblicos para falar ao filho por que ele está sendo castigado, por que ele está sendo repreendido, por que ele está diante daquela situação. Sempre buscando no Senhor e sempre que possível uma palavra relacionada àquilo. O maior bem que nós podemos oferecer aos nossos filhos é uma vida de paz. É como Isaías fala, né, em capítulo 54, versículo 13. Todos os teus filhos serão ensinados no Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Como os irmãos sabem, essa é a divisa que nós escolhemos para fixar no quarto dos nossos filhos. Realmente, quando nós conseguimos contemplar os nossos filhos tendo uma vida de paz, fazendo boas escolhas, conseguindo desenrolar as coisas sozinhos, né, com as próprias pernas, isso realmente traz uma alegria para nós e mais uma vez traz aquele sentimento de dever cumprido. Mas, queridos, diante então de tudo que nós ouvimos, eu pergunto a mim e a você nessa noite e responda então ao Senhor. Você é um filho transformado no Senhor? Você é um pai ou uma mãe transformada no Senhor? Um filho transformado no Senhor, ele obedece e honra aos pais. E então nesse momento que você está aí
nesse momento introspectivo com Deus, peça perdão a Deus e a seus pais se você pecou ou tem pecados contra eles. Não dói nada e gera vida. Um pai transformado no Senhor não irrita os filhos e os educa com sabedoria e sensatez. Aproveite também esse momento introspectivo. Peça perdão a Deus. E aproveite que seus filhos também estão ao seu lado. E aos seus filhos, se você pecou ou tem pecados contra eles, mais uma vez repito, não dói e gera vida. A nossa oração é que devemos sempre e incansavelmente transformar os nossos lares em lugar consagrado ao Senhor. E, consequentemente, assim os tornaremos em lugar de paz. Vamos orar nesse momento? Queria orar pela sua família, pelas famílias, que estarão sendo abençoadas com essa palavra. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e falar com o Senhor. Pai querido, é no nome do Teu Filho, amado Jesus, que queremos colocar diante do Senhor todas as famílias, ó Deus, representadas na Tua igreja, Senhor, chamada PIB Siqueira. E também, Senhor, com o alcance, ó Deus, que as redes sociais nos proporcionam. Todas as famílias, independente, ó Deus, se conhecemos ou não, que estejam sendo alcançadas por essa palavra, também recebam essa bênção do Senhor. Que cada lar, ó Deus, possa ser transformado em um lar de paz, em um lar farol a famílias perdidas neste mundo. Uma oportunidade tremenda, ó Deus, nós estamos tendo nesse isolamento social, de estarmos tendo mais tempo de qualidade com a família. Não permita que os filhos estejam integralmente se utilizando de recursos tecnológicos como celulares, computadores, como TV, mas em muitos momentos desligue esses aparelhos e se liguem aos seus filhos. Busquem aquelas brincadeiras antigas que geravam mais unidade na família. Ou até mesmo se utilize também dessas brincadeiras eletrônicas para estar próximo dos filhos. Busquem momentos de edificação, cultos nos lares. Tudo isso, ó Deus, possa ser utilizado pelas famílias nesse momento. O momento agora é de aproveitarmos aquilo que de bom podemos extrair deste momento que estamos somente focando naquilo que é negativo. Nas pessoas que estão morrendo, nas pessoas que estão internadas. Possamos focar mais no positivo, nas pessoas que estão sendo curadas, nas pessoas que estão sendo preservadas e principalmente focar na edificação e espiritualidade de nossas famílias. Talvez nós não tenhamos tido uma oportunidade tamanha como estamos tendo agora, de voltar aos princípios onde cada lar é uma igreja. Então não percamos a oportunidade. Que cada culto a Deus que seja prestado, não seja prestado individualmente, mas em família. Os pais com os filhos com os pais. Se um deles esquecer, o outro lembra, pai, vamos sentar juntos, está na hora do culto. Que não seja um mero assistir de um vídeo, mas seja de fato e verdade um prestar o culto quando estivermos diante de uma TV ou diante de um celular, para poder estar ouvindo essa mensagem que foi preparada, ó Deus, este culto, na verdade, que foi preparado com tanto zelo e com tanto amor pelos teus servos. Sejam abençoadas todas as famílias que sejam alcançadas por essa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Segundo domingo é o domingo da nossa ceia do Senhor. E nós estaremos, a partir desse momento, ingressando nesse momento da ceia. Espero que você tenha preparado aí os elementos da ceia, o pão,
ou suco. Se você não tiver o suco de uva, pode ser um outro suco, não tem problema. O importante é não deixarmos de cumprir esse memorial que o nosso Senhor Jesus nos ordenou que fizéssemos até que Ele volte. Então, se você está com seus elementos aí prontos, né? Você pode já deixar reservado. E em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, cumprindo essa ordenança do Senhor, comamos o pão e bebamos o cálice. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos cumprindo esse memorial. Estamos cumprindo essa ordenança que o Teu Filho amado nos deixou. E que assim, ó Deus, aqueles que ainda hoje não estão preparados, que ainda não cumpriram, ó Deus, a primeira ordem de Jesus, de estarem sendo batizados nas águas, possam estar sendo incentivados, ó Deus, em cumprir esse memorial, para estarem buscando o cumprimento a Deus, passando pelo discipulado do batismo, preparação para o batismo, estarem cumprindo a primeira ordenança para assim estar se aliando e integrando a nós no cumprimento da segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Te glorificamos por tudo, ó Deus, e por nos dar mais essa oportunidade, como falamos, e que assim possamos fazer até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo aqui reunido e em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amados? Deus abençoe a todos nós, né? Mais uma vez nós oramos ao Senhor para termos uma semana abençoada para a glória de Deus, possamos nos cuidar, nos resguardar nesse isolamento aí estabelecido no nosso estado e assim estejamos aí prontos, né, quando cessar essa situação, a retornar às nossas atividades, né, de culto e também as nossas demais atividades que nós temos a fazer, tá bom? Deus abençoe a todos nós e que quarta-feira estejamos mais uma vez unidos, né, no nosso culto de oração, para estarmos colocando diante de Deus, né, as nossas petições e participando, prestando mais um culto abençoado para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a todos nós.